Mais um mistério aqui pra vocês, diretamente do Reddit. Não sei se essa história é verdade ou não, mas eu achei ela muito foda e hoje eu vou ler ela aqui pra vocês. Meu nome é Clark e eu sou uma das únicas 3 pessoas que podem falar verdadeiramente que viajaram no tempo. E não é como você pensa que é. Eu não tenho muita certeza de como eles nos selecionaram. Eu tava trabalhando no meu bacharelado na minha universidade estadual quando eu fui abordado pela equipe. Projeto BTAOW33. É como eles o chamavam. Nenhum nome legal como Projeto X ou Projeto Alpha Time Warp ou algo assim. Apenas BTAOW33. Seja lá o que isso signifique. Eles me abordaram e perguntaram se eu gostaria de participar de um experimento em troca do pagamento da minha mensalidade. Eu só tinha um ano restante na faculdade, mas aqueles 2 semestres iriam me custar 32 mil, então é claro que eu disse sim. Quando eu perguntei o que era o experimento, eles me disseram que era extremamente secreto. Eu descobriria os detalhes no dia, então eu poderia decidir desistir se não quisesse participar. Aí chega lá, os caras estão testando o dildo, e aí, eu participaria. Cerca de 6 semanas se passaram e eu estava basicamente de plantão, pronto para caso eles precisassem de mim. Finalmente eu recebi a ligação. Eu moro em Atlanta, e a equipe fez com que nós 3, são mais 2 pessoas. Todos nós entramos em um desses ônibus escolares curtos. E eles nos levaram para as montanhas do norte da Geórgia. Foi uma viagem de cerca de 2 horas, e não tivemos muito tempo para nos conhecermos. Estávamos sob regras rígidas de revelar informações sobre nós mesmos, ou falar um com o outro na viagem de ônibus. Os últimos quilômetros foram em uma estrada de terra rochosa que descia uma montanha. O ônibus estacionou em um pequeno trecho de grama, talvez de meio acre. A grama estava recém-cortada. Esse terreno era cercado por grandes árvores da floresta ao redor. Tudo bem. O homem se levantou de seu assento na frente do ônibus. Conforme descíamos do ônibus um por um, podíamos ver que no centro da clareira havia um prédio. Ele tinha uma janela muito grande de um lado, basicamente abrangendo toda aquela parede. Todas as outras paredes eram pretas do lado de fora, e eu podia ver pela janela que o interior era pintado de branco. Havia um grande anel de metal prateado que cercava a casa. Ele ficava a cerca de 3 polegadas da grama. Todos nós passamos por cima do anel e entramos na casa. A casa, como o homem a chamava, era composta de apenas um cômodo, um quadrado. Lá dentro havia 4 cadeiras ao redor de uma mesa circular bem grande. Depois que todos nós sentamos, o homem se apresentou. Tudo bem, bem-vindos. Meu nome é Dr. Olsen. Estou feliz que todos vocês decidiram participar disso, participar da história. Como dissemos a todos, as informações desse experimento é extremamente sensível. Após a minha explicação do que consiste esse experimento, eu vou perguntar se vocês querem continuar, entenderam? E se não quisermos continuar, disse uma mulher mais ou menos da minha idade e com cabelo ruivo. Então a gente vai saber dessa informação super secreta e você vai deixar a gente sair daqui? O homem deu um sorriso, ele sabia que isso seria perguntado. Ele falou, sim, você tá livre para sair daqui sabendo o que consiste o experimento. No entanto, a universidade e eu estamos confiantes de 3 coisas. 1. Você precisa muito do dinheiro. 2. Os advogados da universidade são bastante poderosos e você já assinou um contrato de sigilo. E 3, ninguém vai acreditar em você se você contar a eles. O silêncio encheu a sala. A ruiva se recostou na cadeira e disse um não verbal. Bem, vai em frente então. O experimento, continuou o doutor, é viagem no tempo. Eu sorri, mas não sabiam bem por quê. Os outros pareceram bufar um pouco, divertidos. As tensões na sala pareceram aliviar. Agora, eu sei que parece, você sabe, loucura. Eu já ouvi isso tudo antes. Eu não tô pedindo pra você acreditar em mim. Eu tô pedindo pra você apenas sentar nessa sala, observar e me dizer o que acontece. Dr. Olsen falou. Todos nós concordamos. Alguns ok's encheram o ar. O doutor continuou. Tudo bem. É assim que vai funcionar. Vou dirigir até o centro de controle. São apenas 5 minutos subindo a montanha. Tem alguns colegas lá também. De lá eu vou ligar o interruptor, falando em termos leigos. Quando o Dr. Olsen começou a próxima frase, ele se inclinou para frente e seu rosto assumiu uma expressão muito severa e raivosa de um pai. Não saia dessa sala depois que eu sair. Não saia. Não saia até que eu desça a montanha. Já fiz esse experimento antes, mas não em humanos. Sei que funciona. Sei que é seguro. Posso prometer a você que isso é seguro. Mas não posso prometer sua segurança, no entanto, se você sair de casa. Lembro-me do ar mudando para uma sensação desconfortável. Tem certeza que isso é seguro? Em quem você testou? Qual será a sensação? Disse um cara loiro e magricelo que não podia ter mais de 21 anos. Que era outra pessoa das 3. O doutor continuou. Eu sei que é seguro. Nenhum animal que eu usei foi afetado. Eu usei ratos e progredi até cães. Nenhum hematoma, nenhum corte, nenhuma mudança de comportamento.
E pra ser honesto com todos vocês, não sei o que vocês devem esperar. Não tenho certeza que você vai sentir um formigamento, uma picada, uma beliscada ou qualquer outra coisa. Esse é o primeiro teste em humanos, e é por isso que você precisa prestar atenção a qualquer sensação que você sentir. Eu perguntei: espere, se estamos realmente prestes a viajar no tempo, para onde ou quando estamos viajando? O doutor falou: vocês serão lançados 3 horas no futuro. Uma vez ativado no local de controle, esse edifício desaparecerá. Minha equipe e eu ficaremos em espera por 3 horas. Então, puf, a casa está de volta com todos vocês dentro. 3 horas do futuro. Um longo silêncio se seguiu. Sou cético em relação a quase tudo, mas algo sobre o tom do Dr. Olsen, sua linguagem corporal, a maneira como ele estava explicando, era difícil para mim duvidar. Com certeza ele estava falando a verdade. Quando ficou claro que não havia mais perguntas, o Dr. Olsen olhou para o relógio, levantou e foi embora. Ao sair ele falou: tudo bem, então são 1h22 agora. Então, quando eu chegar ao local de controle, deve ser pouco antes das 1h30. O aquecimento leva apenas cerca de 2 minutos, então marcaremos seu horário de chegada projetado para 4h30. Alguma pergunta ou preocupação? Ele disse: ok, vejo vocês todos em 3 horas. Muda a sua perspectiva, apenas alguns minutos. Será? O médico piscou, assentiu e fechou a porta atrás de si após acrescentar: boa viagem. Nós 3 nos levantamos de nossas cadeiras enquanto observamos o doutor ir embora. Então todos nós viramos um para os outros, atenção mais uma vez diminuindo. Bem, ele com certeza sabe como fazer uma entrada e uma saída, disse a ruiva. Sério, respondeu o garoto loiro. Bem, prazer em conhecê-los, companheiros viajantes do tempo. Todos nós rimos um pouco, aquele tipo de risada nervosa, e o loiro disse: meu nome é Ryan. Eu disse: sou Clark. Emma, a ruiva disse, com um sorriso que poderia fazer a cabeça de qualquer homem ou mulher virar. Trocamos gentilezas, falamos sobre escola, como fomos selecionados. Emma foi a primeira a perguntar o que todos nós estávamos pensando, e eu falei: qual é a chance disso ser legítimo? Não me entenda mal, eu adoraria ser a primeira viajante do tempo do mundo, mas sinto que isso vai acabar em fracasso, ou estamos sendo apenas enganados. Ela falou. Ryan respondeu. Quando ele estava explicando tudo, pensei que poderia ser uma brincadeira. Tipo, isso pode ser um experimento real da universidade, mas é um experimento para ver se eles conseguem convencer as pessoas de que viajaram no tempo. Isso ia ser um experimento muito bom, convencer as pessoas que elas viajaram no tempo. Isso é meta, brinquei. Pessoal, olhem. Emma estava olhando pela grande janela. O anel que cercava a casa estava lentamente ficando mais brilhante. Parecia uma centena de ponteiros laser lentamente brilhando no céu nublado. Isso significa que estamos no aquecimento de 2 minutos? Eu disse, já sabendo a resposta. Acho que sim, Emma começou. Deus, meu coração tá acelerado. O meu também. Nós todos ficamos parados, perfeitamente imóveis. Nós todos ficamos parados, perfeitamente imóveis, observando aqueles finos raios de luz ficando mais brilhantes, até que era quase ofuscante. Eu me virei para olhar para Emma, suas pupilas estavam se fechando até o tamanho da ponta de um lápis, talvez menores. Seu olhar, junto com o de Ryan, estava preso nos raios. Eu podia ver seus ossos ficando mais iluminados a cada segundo que passava. Segundo após segundo, ele continuou ficando mais brilhante, mais brilhante, mais brilhante, até que era como se estivéssemos sendo engolfados pelo sol. Em menos de um segundo, estava escuro. Escolhi minhas palavras cuidadosamente. Menos de um segundo. Não foi como fechar os olhos. Foi mais rápido, foi instantâneo. Eu vi as pupilas de Emma aumentarem rapidamente, enquanto a ausência de luz vinda da janela encontrava sua retina. O interior da casa ainda estava iluminado, graças a uma lâmpada na sala principal. Do lado de fora da janela não havia nada, nem noite, nem preto, nem breu, nada. Quase tinha uma cor, mas uma que eu não consigo explicar. Não emitia luz, era a cor que um cego vê. Era a cor das nossas noites de sono entre sonhos. Era a cor da morte, não era nada. Todos nós olhamos ao redor depois de um minuto de silêncio, todos olhando pela mesma janela, para um vazio de ausência. O que diabo tá acontecendo? Emma disse com a voz trêmula. Eu... Comecei a gaguejar. Meu coração parou de bater, Ryan disse. Vi Emma levantar os 2 dedos até o pescoço. Não precisei, eu podia sentir. Foi uma das primeiras coisas que eu notei. Meu coração não estava batendo. Quando eu estava olhando para as pupilas de Emma enquanto a luz vinha crescendo, meu coração estava acelerado. E assim que a luz desapareceu, as batidas desapareceram. Porra, o que diabo tá acontecendo? Emma começa a entrar em pânico.
Pera, isso é uma parte disso, Ryan começou. Eu também estou realmente assustado, acredita em mim. Obviamente algo tá acontecendo. Se você acredita no doutor, o que eu estou começando a acreditar, nós podemos estar, você sabe, viajando no tempo. Eu realmente concordei com ele. Sim, você tá certo. Só precisamos prestar atenção, para que possamos explicar depois. Ok, batimentos cardíacos pararam, confere. Ainda estamos vivos, confere. Isso, aquele vazio, abismo, coisa, confere. Todos nós viramos para a janela em uníssono. Não gosto de olhar para isso, disse Emma. Não é natural. Não sei, não deveria ser. Não é preto, mas não tem luz, então acho que não é natural. Eu falei, tô meio feliz por não ter batimentos cardíacos agora, porque senão eu teria um ataque cardíaco. Risadas ansiosas preencheram um pequeno espaço. Finalmente saímos de nossos lugares, onde estávamos olhando pela janela. Foi um alívio andar pela sala, e não sei bem porquê. Ficamos em silêncio por alguns minutos. Emma estava sentada em uma cadeira com os joelhos dobrados até o peito, ocasionalmente verificando seu pulso inexistente, ou olhando para suas mãos. Ryan se encostou na parede do fundo, olhando pela janela. Puxei uma cadeira ao lado de Emma e entrei em sua atmosfera tranquila. Nosso silêncio pacífico foi quebrado pelas palavras de Ryan. Clark, Emma, tem alguma coisa lá fora. Olhamos para ele, depois para fora da janela. O que você quer dizer? Emma perguntou. Lá fora, eu consigo ver coisas. Sua mente está pregando peças em você. Sabe? Como quando você está em uma sala escura, sua mente faz você ver luzes, formas e coisas assim, eu disse. Não, ele rebateu. Tá lá, olha lá. Você pode ver. Eu não sei como descrever, apenas olhe. Emma e eu voltamos nossa atenção mais uma vez para o vazio. Tava parado, tava quieto, tava imóvel, anormal. No entanto, parecia que era pra estar ali, como se estivesse em casa e a gente fosse os intrusos. Não vejo nada, disse Emma. Eu também. O Ryan continuou a olhar para fora, sem vacilar. Emma e eu ficamos na mesa, brincando com os dedos e batendo os dedos nervosamente. Não tenho certeza de quanto tempo se passou antes que o silêncio fosse quebrado. Tudo que é que pareceu muito tempo. Talvez 1 hora, talvez 2. Bem, isso tá demorando bastante, né? Disse Emma. Sério, parece que estamos aqui algumas horas, eu respondi. Não, disse Ryan. Nem um segundo se passou. Emma e eu trocamos olhares confusos. O que você quer dizer? Nem um segundo se passou, ele repetiu. Seu olhar ainda preso no vazio. O tempo não passa aqui. Quando você olha para ele, você vê. Nenhum tempo passou, nenhum tempo passará. Quando você olha para ele, tudo faz sentido. Guarda isso. Emma e eu nos olhamos novamente, mas dessa vez foi menos confusão e mais terror. Falei, vamos lá, cara, para de mexer com a gente. Ele não respondeu, ele não piscou. Dias se passaram, eu acho. Emma e eu nos sentamos e conversamos muito. A gente não ficava com fome ou com sede, não precisávamos usar o banheiro. Chegamos a algumas conclusões. Uma delas foi que não havia temperatura no quarto, era uma ausência de calor ou frio. O ar era inexistente. Depois de algum tempo, a gente percebeu que nossos corpos começaram a não respirar automaticamente. A gente não precisava de oxigênio, tinha oxigênio lá. A outra percepção foi sobre aquele vazio. Ryan ficou olhando para ele durante a nossa estadia. Ele não se moveu, ele não piscou. Às vezes ele murmura algo sobre o tempo ou o universo, mas a maior parte é incompreensível. Emma e eu decidimos que talvez haja algo ali. Não podemos ver, mas Ryan pode. E isso está deixando ele maluco. Decidimos que é melhor a gente não olhar para ele por muito tempo. Depois de semana presos naquele quarto, Emma e eu estávamos ficando cada vez mais inquietos. Começávamos a discutir sobre pequenas coisas e eventualmente paramos de falar completamente. Às vezes eu ouvia chorando, tentando ficar quieta. Passei muito tempo chorando também, mas nenhuma lágrima conseguia sair. Emma e eu ficava ignorando um ao outro, que a gente estava brigado. Mas o silêncio foi rompido quando Ryan simplesmente declarou alto e claro, eu tô saindo. Foi a primeira vez que Emma e eu sequer olhamos um para o outro em dias. Foi a primeira vez que Ryan falou algumas palavras coerentes em semanas. E ele não olhou para nós quando disse isso. Ele falou isso todo olhando para o vazio. E por algum motivo, nenhum de nós protestou. Talvez por tédio, depressão ou curiosidade. Não o impedimos. Ele caminhou até a porta, ficou parado por um momento, sem tirar os olhos do vazio. Ele falou conosco ainda encarando nada. Eu vou aprender seus segredos. Seu poder. Eu vou me tornar um deus.
Eu vou me tornar um deus e ele me acolhe. Ele abriu a porta. Ele estendeu a mão para o vazio. Parecia uma ilusão de ótica. Exatamente onde estava o batente da porta, assim que ele rompeu aquele plano, sua mão desapareceu. Tudo o que conseguia ver era seu pulso, sem nada preso. Ele trouxe o braço de volta para dentro do quarto. Sua mão estava faltando. Havia osso, carne e tecidos expostos, mas ele não sangrou, ele não gritou. Ele sorriu. Ele então saiu para o vazio, parecendo um fantasma atravessando uma parede. Emma e eu olhamos horrorizados. Ela correu até mim e choramos juntos por um tempo. Ela me disse 7 palavras em meio a soluços profundos que me gelaram até os ossos. A primeira sensação real que tive desde que cheguei aqui. Vamos ficar aqui para sempre. Emma e eu passou muito tempo chorando. O que mais que a gente ia fazer? Imagina, você tá preso em uma sala sem fazer nada, literalmente nada pra fazer, nem um livro, nem nada. Tentamos fazer sexo, era só mais uma coisa pra passar o tempo, mas sem sangue circulando nas veias, dificultava as coisas. Jogamos todos os jogos de nomes, jogo da velha, trava-línguas. Às vezes a gente tentava dormir, mas sem sucesso. Apenas ficávamos deitados lá, ocasionalmente juntos e às vezes separados. Olhos fechados, sem subida e descida rítmicas de nossos peitos. Nenhum som suave de batimento cardíaco, apenas silêncio absoluto. Achei que nunca conseguiria sair. Não tenho certeza do tempo total que passei lá, era difícil dizer. Ficava mais difícil conforme o tempo passava. No começo era fácil, você podia dizer que alguns segundos tinham se passado, ou minutos se transformavam em horas, mas especialmente depois que Ryan foi embora foi difícil. Não tinha sol, não tinha céu iluminado pela lua, não tinha sensação de cansaço, sonolência ou sensação de fraqueza. Eu sentia como se meu relógio interno estivesse se refazendo para estar quebrado. Emma e eu estávamos realmente começando a perder o controle, mas não da mesma forma que o Ryan. Para amenizar nossos dias tristes, brincávamos de faz de conta, como se fôssemos crianças. Não tenho certeza se foi uma decisão real da nossa parte, ou se nossas mentes estavam nos fazendo fazer isso em troca de um pouco de sanidade. Às vezes, um de nós seria garçom e o outro estaria comendo em um restaurante chique. Às vezes brincávamos de médico. Em alguns cenários, ela seria minha esposa e eu chegava em casa depois de um longo dia de trabalho e ela preparava o jantar para mim. Ela chamava as crianças e fingíamos comer. E eu contava a ela tudo sobre meu dia enquanto roubava os restos de comida para nosso cachorro. Nosso cenário favorito era Estranhos. Pelo menos é assim que eu chamo agora. Olhando para trás, não tínhamos um nome para ele naquela época. Eu estaria sentado na mesa, fingindo que estava em um bar ou clube. Ela se aproximava e pegava uma cadeira. Eu dava alguns olhares e a gente paquerava, basicamente isso. Mas em algum momento a realidade sempre se instala. Nosso mundo inteiro estava naquele quarto. Comecei a esquecer como era o rosto da minha mãe. Comecei a esquecer como era o meu rosto. Não tinha espelho lá. Um dia ou noite, ou o que quer que seja, olhei para o vazio. Emma e eu o tratamos como alguém trataria um morador de rua gritando com eles. É melhor não olhar por muito tempo, mas não tem problema dar uma olhada de vez em quando. Olhei para ele pensando sobre sua cor, sua ausência, e me perguntei onde estávamos fisicamente. Estávamos de alguma forma em outra dimensão? Estávamos sendo observados agora? Enquanto eu olhava para longe, eu vi algo. Eu sei que vi. Era impossível não ver. Como uma pincelada em uma tela em branco. Tava lá. Era algo que existia naquela vasta extensão do nada. Uma árvore. Uma árvore. Um pinheiro, perfeitamente simétrico. Quase como aqueles testes abstratos de manchas de tinta usados para avaliações psiquiátricas. O teste de Rorschach. Era exatamente assim, bem no centro da minha visão. Era como avistar uma árvore de dentro de uma janela do mundo real. Não, eu não estava lá com a árvore, eu estava apenas observando. Eu me senti como um alienígena de outro planeta testemunhando isso. A árvore não sabia que eu estava lá, e eu não sabia onde ela estava. Alô? De repente, uma palma forte e rápida fez contato com a minha bochecha e eu ouvi Emma gritar. Sai dessa, Clark, por favor! Meu rosto ardia, mas a dor diminuiu quando percebi que ela estava chorando. Aí eu falei, o que tem de errado? Ela, meu Deus, você realmente voltou, graças a Deus. Ela disse chorando. Você ficou olhando lá pra fora por dias, e eu não consegui fazer nada pra te tirar disso. Eu perguntei, dias? Ela, sim, eu cobria seus olhos, eu te sacudia, mas nada estava funcionando. Então, eu tive que bater. Ela continuou falando, mas a voz dela foi
como se estivesse caindo em um poço, enquanto meus próprios pensamentos tomavam conta da minha atenção. Dias? Eu olhei para fora por 10 segundos, 20 no máximo. Não havia como dias terem se passado, eu disse a ela. Quê? Ela disse, você tá brincando? Você ficou aí, bem aí, parado como uma estátua por tanto tempo. Eu tava gritando, eu te sacudia, eu tava implorando pra você. Juro que eu tô falando a verdade. Tudo que eu lembro é de ver algo lá fora, então eu não sei o que aconteceu. O que você viu? Ela parou de chorar de repente. Eu acho que era uma árvore. Uma árvore? Bem, mais ou menos. Tinha um movimento como se estivesse crescendo. Não do chão, mas se espalhando, eu acho. Como quando você tira a rede de uma árvore de Natal. E todos os galhos caem, e a árvore parece mais cheia. Era assim, mais constante. Constantemente se expandindo como uma ilusão de ótica. Ela olhou pra mim como se eu tivesse acabado de lhe dizer que tinha câncer. Uma expressão de simpatia misturada com preocupação. Ela soltou um suspiro pesado. Eu tava tão preocupada que você fosse embora como ele fez. Eu a abracei na tentativa de confortá-la. Então ela agarrou meu pescoço e me beijou levemente. Não foi a primeira vez que nos beijamos. A gente já tinha beijado muitas vezes antes. Eu não sei como começou, não consigo nem lembrar do nosso primeiro. Foi há muito tempo, mas de vez em quando nós apenas olhávamos um para o outro e nos beijávamos. Era um relacionamento ou um tédio? Eu sabia tudo sobre ela. Eu tava preso ali com ela há anos. O que mais faríamos? Com certeza a gente teria nos dado bem do lado de fora, no mundo real. Se esse experimento funcionasse, a gente continuaria juntos? Não sei. Já faz muito tempo desde que Emma me deu um tapa para me recompor. Estávamos mais quietos do que o normal, mais pensativos por causa dos eventos que tinha acontecido. Ela trouxe isso à tona, interrompendo nossa conversa anterior. Digamos que a gente consiga sair daqui, seja em milhões ou 1 bilhão de anos que for. Eu tive uma ideia. Sabe quando você estava olhando pela janela e os dias passaram em alguns segundos? E se essa for a melhor coisa a gente se fazer? Passar logo esses anos, acelerar eles. Talvez se a gente olhássemos para fora, pareçam algumas horas, então voltamos à realidade. Eu também tinha pensado sobre isso, mas e se a gente nunca sair dessa? E se a gente fazer como o Ryan fez? Ou se a gente ficar preso aqui para sempre, hipnotizado? Eu sei, ela disse. Eu pensei sobre isso, mas eu não sei, qual que é a nossa outra opção, realisticamente? A gente não pode continuar vivendo assim. Não podemos continuar passando todos os dias passando por ondas de conversa, silêncio, riso e choro. Eu tô perdendo a porra da minha cabeça, e eu sei que você também tá. O que é pior, passar 1 trilhão de anos nessa sala, até arrancar a porra dos cabelos e escorregar lentamente pelo escorregador da insanidade, ou olhar para aquele maldito abismo de nada. E sim, há uma chance de a gente enlouquecer como Ryan e sairmos por aí, por aquela porta. Mas vale a pena? Eu acho que sim. A gente já tá aqui faz muito tempo. Não sei quanto tempo, mas pareceu várias vidas. Se isso terminasse em morte, eu gostaria. Eu sabia que a gente tinha que fazer isso, era a nossa única opção. Beleza, vamos barricar a porta, eu propus. Vamos colocar a mesa, as estantes e tudo mais na frente dela. Isso vai garantir que a gente não consiga sair. E foi exatamente isso que fizemos. A ideia de que a gente poderia sair dali em algumas horas era a nossa motivação de que a gente precisava. Depois que os móveis foram movidos, sentamos no chão no meio da sala, nossas pernas estavam cruzadas e a gente se encarou. Eu tô com muito medo, ela disse. Eu sei, eu também tô, eu disse. E se a gente nunca mais nos vermos? E se nunca mais a gente vê ninguém? E se foi isso, tipo, aquilo? Segurei as mãos e a puxei um pouco mais pra perto antes de responder. Não importa o que aconteça, sou grato por ter você aqui comigo. Eu não poderia estar aqui sozinho, esse lugar é um inferno, mas teria sido muito pior sem você. Ela me deu um aceno e sorriu. Eu retribuí o mesmo gesto. Nós dois ajustamos nossos corpos, ainda sentados para encarar a janela. Olhei para a minha direita e admirei o olhar da Emma pela janela, assim como fiz quando fomos transportados para cá, quando ele estava olhando pro olho dela. Apertei a mão dela. Prontos para passar uma eternidade juntos? Ela disse com respiração trêmula, quase rindo. E com isso, olhamos para o nada. É difícil descrever o que vi. A única coisa que eu vi naquele vácuo do vazio foi mais uma vez a árvore. Ela se movia, respirava e agia como antes. Depois de um tempo, eu percebi que não conseguia mais ver as paredes da sala. Era como se estivesse envolto nessa escuridão. Como se eu fosse um astronauta solitário sem planetas ou estrelas para me guiar. Eu não conseguia mais sentir minha bunda contra o chão, nem a mão da Emma segurando a minha.
Na verdade, eu não conseguia sentir nada. Era como se eu estivesse lentamente perdendo cada um dos meus sentidos. Aquela cor nada horripilante se dissipou lentamente, e a árvore também. A melhor maneira de descrever o que aconteceu em seguida é comparado com algo que todos vocês já viram. Se você fechar os olhos, ainda verá alguma luz. Você vê formas e objetos e outras coisas que seu cérebro lhe diz para ver. Se você olhar para uma parede em branco, há quase um movimento nela. Uma sensação estática na parede que você nunca realmente percebe até que se concentra. Foi o que veio depois. Conforme o nada desapareceu, eu pude ver essas formas na escuridão. Padrões aleatórios, estrelas e estática preencheram minha visão. Eu senti como se estivesse caindo. A aleatoriedade das formas tomou forma em minhas memórias mais nostálgicas. Coisas que eu nem sabia que lembrava das trincheiras da minha mente. Eu senti quase que uma coceira. Juro que naqueles momentos eu não tinha um corpo, não tinha olhos, mas eu conseguia ver. Eu senti como se alguém tivesse movido meu cérebro ainda ativo para uma jarra para me manter vivo. Era isso que eu estava experimentando. Apenas meu cérebro, fazendo suas coisas, sem saídas ou entradas. Senti uma pontada, mas não tinha certeza de onde a sentia. Eu existia, mas não em sentido físico. Pensei que estava morto. Espero que não seja assim que é estar morto. Então, mais rápido que um interruptor de luz, sem nenhum efeito sonoro, nenhuma transição de qualquer tipo, eu tava de volta. Eu tava de volta, de pé, naquela sala. O sol abriu caminho através do céu nublado e imediatamente inundou a janela. Eu não tava de frente, sentado pra janela, no entanto, igual ele tava quando ele tava olhando pro vazio. Eu tava de frente pra Emma, com Ryan logo atrás dela. Ambos estavam olhando pra janela, exatamente como nós estávamos antes de tudo escurecer da primeira vez. Meu foco tava na pupila de Emma, assim como era antes, e ela não mudou de tamanho. Realmente não passou nenhum tempo, voltou pro momento exato que tudo ficou escuro. Antes que eu pudesse começar a processar o que estava acontecendo, Ryan gritou mais alto do que eu pensava ser fisicamente possível. Eu pulei e comecei a recuar com medo, mas Emma nem sequer piscou, ela estava totalmente catatônica. Ryan pegou o abajur da mesa, quebrou-o no chão, pegou um grande pedaço de vidro e empurrou através do peito para dentro do coração. Suas mãos estavam sangrando e seu peito estava descarregando sangue aos litros. Ele morreu em 1 minuto. E ele estava sorrindo o tempo todo. Emma, ainda catatônica, continuou olhando pela janela. Eu estava apenas tentando processar meus pensamentos, que eram abundantes. Ryan se esfaqueando era a menor das minhas preocupações. Para ser honesto com você, eu me encostei na parede oposta a Ryan e caí até atingir o chão. Sentei em posição fetal e estava rezando para que o médico descesse a montanha. O experimento tinha funcionado, mais ou menos. A sala desapareceu e a gente reapareceu exatamente 3 horas no futuro. O Dr. Olsen disse que instalou a janela para caso de podermos ver luzes ou flashes, e ele não sabia o vazio. Ele não sabia que a gente ia passar tanto tempo lá. Após a morte de Ryan, a universidade fechou o projeto BTAOW33 bem rápido, mas duvido que essa tenha sido a última vez que o mundo teria testado aquela tecnologia. O Dr. Olsen só consegue ouvir os eventos que aconteceram da minha perspectiva. Emma está em estado catatônico. Ela não falou uma palavra ou fez um barulho desde que voltou. Ela está completamente sem resposta. Não há sinal de que ela esteja melhorando. Eu a visitei uma vez na casa em que ela mora agora, e nunca mais vou voltar. Ela encara as paredes do mesmo jeito que Ryan encarou o vazio. Se há um Deus lá fora, eu rezo para que ela não esteja lá, naquele vazio, de alguma forma, naquele lugar. Espero que sua mente esteja livre ou em paz. Eu fico me perguntando, por que eu não tô catatônico? Por que consegui sair bem? Eu vi a mesma coisa que o Ryan viu? Eu não tenho certeza, eu tento não pensar nisso. Eu vivi, subjetivamente, mais do que qualquer um terá que experimentar, sofrer. Não tenho coragem de me matar, embora eu pense nisso com frequência. Realmente não me importo se tiver problemas com a lei por compartilhar minha história. É terapêutico compartilhar. E como o Dr. Olsen disse desde o começo, ninguém vai acreditar em mim de qualquer maneira. A vida cotidiana não me incomoda, não me importa interagir com as pessoas. Eu gosto de comer comida de novo, ou tomar um bom banho quente. Eu gosto de saber que posso morrer, que vou morrer. Não são os momentos de vigília que me perturbam, não. É quando eu durmo. Meus sonhos são horríveis e quase sempre são naquele lugar, naquele quarto. O doutor disse que é porque naquele quarto é onde meu cérebro acha que passou a maior parte da vida.
Ele diz que eles vão diminuir conforme meus estímulos do mundo real aumentam. Mas sonhar não é a pior parte de dormir. É qualquer outro momento entre os sonhos. À medida que eu desapareço no esquecimento, meu corpo e meus sentidos também desvanecem. Minha mente ainda está ativa, mas eu tô cercado por esse vazio, afogando-me em seu vazio. Essa cor, esse nada, todas as noites, isso me assombra. Espero a Deus que você nunca veja isso, nunca perceba que ele está lá, porque quando você percebe, ele não vai embora. Caralho, eu nunca falei por tanto tempo. É isso. Eu gosto tanto de vocês, meus novos amigos, que eu li essa história enorme que eu achei muito boa aqui no Reddit. Eu não sei se é verdade ou não, mas o próprio cara, né, publicou. E é isso. Se inscreve aí no canal, por favor. Eu vou continuar trazendo histórias maravilhosas pra vocês.